Eu gostaria essa noite de estudar um pouco a Bíblia, um tema da Bíblia com você. Eu anunciei o tema com antecedência, o pastor Davi me pediu. O melhor está por vir, é o título do meu sermão. Mas antes de eu apresentar o tema, assim, abrir a Bíblia para entrar no tema, eu queria contar para vocês aqui algumas histórias interessantes. Uma delas, eu estava na zona sul de São Paulo, e na época eu não era pastor, eu era um missionário, obreiro bíblico, e eu estava indo dar estudos bíblicos nas casas das pessoas. Eu não tinha carro, então eu fazia isso de ônibus. Eu estava na zona sul de São Paulo. E aí eu estava ali numa rua à noite, uma terça-feira à noite, uma rua meio deserta, assim, uma região perigosa e tal. Mas eu trabalhava ali, então eu já mais ou menos conhecia. Mas conhecendo ou não, é perigoso do mesmo jeito, né? Estava no ponto de ônibus, e aí vinha uma pessoa assim, em direção ao ponto, e eu pensei assim, só falta essa pessoa querer me assaltar, né? Sabe quando você pensa assim? Pensei assim. Aí comecei a orar em pensamento, Senhor, que essa pessoa não me assalte. E ele estava do lado de lá da rua, né? E eu pensei, bom, está do lado de lá, vai passar direto. Mas quando ele se aproximou, ele passou para o lado de cá. Eu pensei, vai me assaltar. Aí eu pensei, espero que ele não pare aqui no ponto, que passe direto. Ele veio e parou no ponto. Eu já estava branco, né? Moreninho, já meio branquinho, assim, de medo. Aí ele parou do meu lado e ficava me olhando. Vai assaltar, eu pensei, vai assaltar. Daqui a pouco ele diz assim, você é advogado? Porque eu estava de gravata, de blazer. Você é advogado? Eu disse, não sou advogado. Eu sou mais do que advogado. Aí ele falou assim, então você deve ser médico. Não, sou mais do que médico. E aí ele foi falando umas coisas assim, eu fui dizendo que era mais do que o que ele falava. Falou várias profissões, falei, não, sou mais e mais e mais. Daí, ele falou assim, o que você é então? Eu falei, eu sou representante de Jesus. O cara deu um salto para trás assim, e falou assim, esse negócio dá dinheiro? Eu falei assim, rapaz, para ser bem sincero, dá dinheiro sim. Só que não exatamente como você pensa, dá muito mais do que dinheiro. Aí eu falei para ele o que dava. Eu falei, dá paz, né? Traz alegria, traz esperança. E isso vale mais do que dinheiro, não é? E disse para ele, e tem mais, você não morre nunca mais, vive para sempre. E ele ficou me ouvindo assim, ele falou assim, e o que eu faço para eu entrar nesse negócio aí? Daí então eu ofereci estudo bíblico para ele. Veja, eu pensava que ele ia me assaltar, no entanto, abriu ali um diálogo de evangelização. E eu pude falar de Deus para ele. É isso. É importante que você saiba que você e eu somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, você não é qualquer coisa nem qualquer um. Nós somos filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Queria que essa mensagem logo no começo já ficasse na sua mente. Uma outra experiência interessantíssima, bom, nós podemos ficar aqui à noite contando testemunhos bonitos, maravilhosos do que Deus é capaz de fazer. Uma vez eu estava na cidade de Artur Nogueira. Artur Nogueira é uma cidade pequena do interior de São Paulo, perto de Campinas, onde está, próximo de onde está o nosso UNASP, nosso centro universitário. Quantos conhecem Artur Nogueira? Alguns conhecem Artur Nogueira, já sabem então que é uma cidade muito interessante, pequenininha, boa de morar, ali perto de Olambra também, Olambra, aquela cidade das flores, né, e tal. E eu preguei numa igreja de Artur Nogueira numa noite. Eu morava na cidade de Olambra, e eu preguei numa igreja de Artur Nogueira aquela noite. E quando eu terminei de pregar, eram mais ou menos umas 9 da noite, 9 e pouquinho, até cumprimentar todo mundo, deu umas 9h30, tal. Enfim, estava indo embora, estava indo para casa. Aí, quando eu estou indo para casa, eu pensei assim, eu vou ligar para minha casa para saber se está faltando algum alimento, um pão, um leite, para eu levar. Aquele esquema, né? Quer que leve alguma coisa e tal? Aí liguei. Só que quando eu liguei algum número errado. Não digitei os números corretos. Digitei um número errado. E não caiu na minha casa.
uma outra pessoa atendeu. Aí eu falei, olha, eu estou ligando para saber se precisa de leite, de pão, não sei o quê, eu vou chegar a tal hora e tal. E a pessoa falou assim, olha, eu acho que você ligou errado. Aqui não é quem você pensa que é. Eu falei, de onde fala? Aqui é uma clínica de repouso, um tipo de um asilo. Aí eu falei, desculpa, liguei errado. A pessoa falou, quem está falando? Eu falei, é o pastor Luiz Gonçalves. A pessoa falou, você não ligou errado, não? Era aqui que você tinha que ligar mesmo. Eu disse, não, eu queria ligar na minha casa. Não, você está falando que queria ligar na tua casa, mas não era não, você queria ligar era aqui. Você não é o pastor Luiz? Sim, eu sou o pastor Luiz. Então, você não pregou na igreja de Arthur Nogueira? Eu falei, preguei. Então, eu já estou sabendo já. E você ligou aqui disfarçando que era a sua casa, mas você queria falar comigo, não era? Eu falei, não, senhora. Não é verdade. Que eu sou o pastor Luiz, eu preguei na igreja de Arthur Nogueira, mas eu estou tentando ligar na minha casa e eu acho que eu liguei errado. Desculpa, tá? Ok, boa noite. Não, peraí. Não minta não, pastor, você queria ligar aqui. Eu falei, mas como que a senhora está insistindo tanto? Ela falou assim, porque a minha irmã estava na igreja que você pregou, e ela falou o seu sermão para mim, e tal, e disse que pediu para você orar por mim, e aí você deve ter conseguido o meu telefone com ela, e disfarçou, olha a história. Eu falei, não, senhora, realmente que eu preguei aqui é verdade, mas nem conheço tua irmã e tal. Ela falou assim, pastor, não minta, pastor não mente. Eu falei, pastor não mente. Ela falou, mas você está mentindo. Não estou mentindo, minha senhora. Bom, resumindo, eu falei, tá bom, vai. Eu quero falar com a senhora. Tá, qual que é o seu problema? Daí, quando eu falei isso, ela começou a chorar ao telefone. Ela disse assim, pastor, você não faz ideia. Eu estou falando com você segurando o telefone com uma mão e a outra estou segurando um copo de veneno. Ela falou assim, eu ia agora praticar o suicídio. Eu ia tomar esse negócio. E quando eu peguei para fazer isso, tocou o telefone. E era você. E é você. Aí eu disse, eu queria falar com a senhora mesmo. Qual o seu nome? Tal. Aí eu fiz algumas perguntas. Falei para ela assim, não desliga o telefone. E eu coloquei no viva voz e fui falando com ela, dirigindo o carro, falando com ela. Para mantê-la conectada comigo, para não fazer uma loucura. E eu cheguei na cidade de Olambra e falei, onde a senhora está? Ela falou assim, entrou no portal? Entrei. Vira à direita? Virei. Agora vira à esquerda? Virei. E agora? Para o carro e olha para a sua direita. Parei, ela estava na janela, era uma casa onde cuida dos holandeses, idosos, e ela trabalhava nessa casa de atendimento aos idosos. Resumindo a história, ela não se matou, eu orei por ela, encaminhamos o caso dela para outras pessoas atenderem, e graças a Deus ela não cometeu a loucura. Amém, irmãos? Existem coisas que a gente não imagina, a gente não entende, mas Deus faz as coisas. Faz pouco tempo, eu e a Lília e o Rafael saímos para tomar um lanche no sábado à noite, e fomos num lugar assim bem aberto, arejado, aqui em Brasília mesmo, e a gente estava ali comendo, e estava terminando já de comer, quando chegou uma jovem, uma mulher jovem, e ela, bem vestida, estava bem apresentável, e tinha na mão uma maquininha dessa de passar cartão de crédito, essas maquininhas. Aí foi na nossa mesa, tinha outras mesas, mas ela veio na nossa, e pediu ajuda. E aí nós começamos a conversar com ela para saber do que se tratava. E ela falando o plano tal, que tinha a ver com Doutores da Alegria. Acho que é isso, né? Doutores da Alegria. Que ela queria ajudar? Doutores da Esperança? Deve ser alguma coisa assim, Doutores da Alegria e tal. É aquela que você pegou o telefone e fez contato. Não lembro se era Doutores da Alegria ou da Esperança, mas era um negócio assim. E ela queria arrecadar dinheiro para ajudar esse pessoal para fazer esse trabalho. E a gente começou a conversar com ela, sábado à noite, uma garota bem apresentável, pedindo dinheiro. A gente não entendeu bem a motivação dela para fazer isso, né? E depois de conversar um pouco com ela, ela então contou a história, que ela não tinha pai nem mãe, e que o pai e a mãe foram atendidos por esse grupo, e que ela tinha uma dívida com essas pessoas, e ela queria ajudar, porque ajudaram os pais dela, ela queria ajudar, foi contando a história e tal, e aí eu fiz um apelo para ela ali, uma palavra de Deus para ela, e ela se emocionou, começou a chorar. Daí o Rafael foi lá no carro, pegou um livro desse aqui, que vocês vão distribuir daqui
2 sábados, né? O Rafael pegou lá um livro, nós entregamos para ela, a Lília pegou o contato dela, para a gente continuar fazendo contato com ela. E o que chama a minha atenção, e eu quero falar para vocês, é como que Deus coloca situações bem específicas diante da gente. E essas situações, ou essas pessoas, precisam da nossa ajuda. E eu queria que nós pensássemos assim, em que eu posso ajudar as pessoas? Não apenas ajudar materialmente, mas ajudar espiritualmente. Mostrar para elas que existe algo melhor para elas. Que o melhor ainda não chegou, vai chegar. Nós temos que mostrar isso para elas. Entendeu? É o que Deus espera de nós. Que nós tenhamos uma intenção missionária, uma intenção evangelística, uma intenção salvífica, uma intenção de resgatar pessoas. E não apenas olhar para as pessoas assim como seres humanos apenas, ou alguém que precisa da nossa ajuda ou não, mas que você olhasse para as pessoas pensando em como ajudá-las a irem para o céu. Entendeu? Como ajudá-las a irem para o céu. É essa visão que nós deveríamos ter quando olhamos para as pessoas. E com essa visão, com essa introdução aqui, eu queria chamar a sua atenção para Hebreus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Repetindo, Hebreus 9, versículo 28. Esse texto vai ser o texto base, mas eu vou citar depois mais uns 2 ou 3 textos. Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Esse texto é talvez o único texto que fala das 2 vindas de Jesus. Da primeira vinda, quando ele nasceu de Maria e morreu na cruz, e da segunda vinda que nós estamos esperando agora. Esse texto fala das 2 vindas. Mas para você entender bem sobre essa maior esperança, que é a sua segunda vinda, para entender sobre a volta de Jesus, nós precisamos entender um pouco melhor sobre a primeira vinda dele. Por que Jesus veio a primeira vez? Há uma certa discussão entre as pessoas não entendem exatamente por que Jesus veio a primeira vez. Se você perguntar para uma pessoa o que Jesus veio fazer quando esteve aqui na terra, o que ele fez na cruz, o que aconteceu de fato na cruz, qual é a mensagem da cruz? Para nós cristãos, a mensagem é simples, clara. Na cruz Jesus nos salvou, na cruz Jesus salvou a humanidade. Essa é a mensagem da cruz. Só que se você falar isso para quem é cristão, ok, faz sentido, o cristão entende, aceita, Jesus nos salvou na cruz, está perfeito. Mas para quem não estuda a Bíblia, não conhece a Bíblia, para quem não é cristão, não tem essa fé, essa expressão de que Jesus nos salvou na cruz não faz sentido. Porque para uma pessoa com a mente secularizada, uma pessoa com a mente materialista, sabe o que ela pensa? Ela fala assim, se Jesus morreu na cruz para nos salvar, como é que tem tanto desemprego? Como é que tem tanta doença? Como é que tem tantas famílias destruídas? Como é que tem tanta traição? Como existem tantos vícios, não é verdade? E aí tem um vírus agora terrível aí, e está vindo uma nova onda por aí, e os hospitais estão lotados, e as clínicas estão lotadas, e o índice de pessoas com depressão aumentou, e os problemas psiquiátricos aumentaram, e os problemas existenciais também aumentaram, e você vai, olha para uma penitenciária está lotada, você olha para todos esses lugares, todos estão cheios. Então, se Jesus morreu na cruz para nos salvar, que salvação foi essa que não resolveu nada? Então, na visão horizontal, secularizada, materialista, apenas humana, não faz muito sentido você falar, Jesus na cruz nos salvou. Você vai falar isso para uma pessoa que está passando necessidade, ela vai dizer assim, mas salvou do quê? Como? Se a minha vida não mudou. Então, as pessoas precisam entender melhor o que houve na cruz, para que ela possa entender melhor o porquê que Jesus vai voltar. Senão não faz sentido. Senão não encaixa. Entendeu? Então, veja, na cruz, Jesus fez algo extraordinário e realmente nos salvou. Mas não esqueça que a salvação aparece na Bíblia em 3 tempos. Jesus nos salvou,
no passado, Jesus nos salva no presente e Jesus nos salvará no futuro. Ou seja, a salvação ela está nesses 3 tempos. E na cruz do Calvário, o que Jesus fez em relação a essa palavra salvação que a gente está usando, o que Jesus fez na cruz foi pagar o resgate. Entendeu? Jesus na cruz pagou o seu resgate. O pecado te colocou num cativeiro. O pecado te sequestrou. O pecado te colocou numa situação de escravo. Você e eu, por causa do pecado, fomos trancados num lugar que a gente chama de cativeiro, usando a linguagem de um sequestro. E Jesus, quando veio na cruz, ele veio pagar aquele resgate. Quando ele morre na cruz, quando ele derrama o sangue, quando ele ressuscita, Jesus então está pagando a sua dívida, pagando aquilo que tinha que ser pago para tirar você do cativeiro, para tirar você desse contexto de sequestrado. Entendeu? Por isso que na cruz Jesus falou assim, está consumado, ou seja, está pago. É isso que ele estava dizendo, está pago, está resolvido, está consumado. Isso é tão verdadeiro que se você analisar um pouco a vida de Jesus, quando ele andou aqui na terra, os 33 anos e meio que ele viveu aqui na terra, se você analisar o que Jesus fez, vai ficar mais clara ainda essa ideia que eu estou colocando para você. Sabe por quê? Vamos lá, Jesus curava pessoas enfermas ou não curava? Conversa comigo, sim ou não? Sim, curava. Mas ele curou todos os enfermos? Então, aí já tem um ponto aí. Por que ele curou um cego, outro cego, mas não curou todos os cegos? Ele curou um paralítico, outro paralítico, mas não curou todos os paralíticos. Ele curou uma mulher que tinha uma hemorragia, mas não curou todas as mulheres que tinham hemorragia. Ele ressuscitou um, outro e outro, mas não ressuscitou todo mundo. Então aí vem uma pergunta, por que ele fez a cura para uns e não fez para os outros? Por que ele ressuscitou um e não ressuscitou todo mundo? Então, aí você pensando dessa maneira, vai começar a entender melhor o contexto da mensagem de hoje. Veja só, Jesus não curou todo mundo, porque essa não era a sua missão. A missão de Jesus não era curar as pessoas fisicamente, resolver os problemas delas do ponto de vista físico. O objetivo de Jesus, a missão de Jesus, era ir à cruz. Era ir ao Calvário. Essa era a missão de Jesus, entende? Porque era no Calvário que Jesus resolveria definitivamente o problema dos enfermos fisicamente, dos enfermos emocionalmente e o problema do pecado de uma maneira geral. Por isso que Jesus tinha como alvo a cruz. O alvo de Jesus era a cruz. Preste atenção nisso, Jesus veio para ir para a cruz, para morrer no Calvário, lá naquele dia, como ele morreu de verdade. Agora, por que então ele curou alguns e não curou outros? Veja só, se Jesus curasse todo mundo, ele poderia fazer isso, não poderia? Ele poderia levantar a mão e curar todos os enfermos do mundo. Mas veja, irmãos, curar os enfermos, apenas por curar fisicamente, como seria o mundo? Seria um mundo de pecadores saudáveis. Ou seja, todo mundo curado, mas pecador. Teria mais saúde para pecar mais. Não era esse o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era ir na raiz. Era arrancar o mal pela raiz. E, por exemplo, por que tem a doença? Por causa do pecado. Por que tem a dor? Por causa do pecado. Por que tem o sofrimento? Por causa do pecado. Então Jesus falou o seguinte, eu tenho que resolver o problema do pecado. Vou na causa e não no efeito. Por isso que o alvo dele era a cruz. Então, mas quando ele curou alguns e não curou todo mundo, ele estava dando uma mensagem também. Ao curar o paralítico, ele estava dizendo assim, pessoal, está vendo? Curei esse paralítico para dizer para vocês que no reino do meu Pai não haverá mais paralíticos. É uma amostra grátis para vocês verem. É uma demonstração para vocês saberem. Ele curou um cego, mais outro cego, mais outro cego. E estava dizendo o seguinte, está vendo? No reino do meu Pai não haverá cegueira. Ele curou uma mulher que tinha uma hemorragia para dizer o seguinte, no reino de meu Pai não haverá mais hemorragias. Ele curou o leproso, curou mais 10 leprosos, curou mais um, mais não sei o quê. E foi curando alguns para dar uma demonstração de como será o reino de Deus. No reino de Deus não haverá mais pecado.
E não havendo mais pecado, não haverá mais dor. Não havendo mais pecado, não haverá mais doença. Não havendo mais pecado, não haverá hospitais. Não havendo mais pecado, nunca mais vai ter necessidade de tomar remédio. Então Jesus, quando ele vai até o Calvário, até a cruz, ele vai para resolver definitivamente o problema do pecado. Por isso que ele veio para ir até a cruz. E quando Jesus chegou na cruz e morreu por nós, ali ele derrotou o inimigo, ali ele derrotou o mal, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Então a primeira vinda de Cristo foi para isso, foi para pagar o preço do nosso resgate. Então escuta só, você que está vendo a gente pelo YouTube da igreja, ou você que está aqui presencialmente no templo, olha só, quando Jesus morre na cruz e paga o seu resgate, significa dizer que você está livre. Sabe quando uma pessoa é sequestrada e a família paga o resgate? Então essa pessoa é livre, ela sai do cativeiro e volta para casa. E quando ela chega em casa, a família faz uma festa, uma comemoração, é ou não é? Reúne os amigos, os familiares e fazem uma comemoração, porque a pessoa voltou para casa. Então, Jesus, quando morreu na cruz, Jesus pagou o resgate para você e para mim, e nós estamos livres, nós não temos dívida para com Deus. Ou seja, Cristo pagou a nossa dívida, Cristo assumiu o nosso lugar, Cristo morreu no meu lugar e no seu. Diga amém, irmãos. E Jesus, ao pagar a sua dívida, ao pagar o seu resgate, Jesus garantiu a você liberdade. Por isso que quem está em Cristo é livre. Quem está em Cristo é totalmente livre. Só que algumas pessoas ainda não entenderam isso. E tem muita gente que diz assim, aceitei Jesus, mas ainda vive como escrava. Ainda vive como escravo. Porque não encontrou ainda o entendimento em Cristo que o liberta, que o libera, que o torna livre. E você precisa sentir, receber a liberdade que há em Cristo Jesus, que foi dada para você. Ou seja, o pecado ainda existe, mas quem está em Cristo é uma nova criatura. O mundo lá fora pode estar caindo aos pedaços, o mundo lá fora pode estar uma verdadeira tempestade, mas se você está em comunhão com Deus, você sente paz do coração, mesmo diante da tempestade. Isso é real. Todos nós aqui temos problemas. Não há uma pessoa aqui que não tem seus desafios, suas lutas, seus medos, sua insegurança, suas dificuldades. Todo mundo tem. A diferença é como é que cada um lida com isso quando se trata de uma comunhão com Deus. Por que você acha que Jesus fala assim, vinde a mim os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados? Por que você acha que Cristo faz esse convite para a gente? Ele fala assim, vinde a mim e eu vou aliviar você. Veja, eu vou aliviar você, eu vou te dar paz, eu vou te dar segurança, eu vou te dar esperança, eu vou te dar um novo coração. A gente sabe que Jesus está falando isso para nós, mas muitas vezes a gente não faz o que Ele está fazendo. É melhor ir num profissional, é melhor você procurar um profissional. Claro, Deus usa o profissional, usa. Deus usa um médico, usa uma pessoa de outras áreas, também usa, lógico que usa. Mas nós deveríamos primeiro ir a Deus, e através de Deus, Ele vai nos conduzir ao profissional certo. O problema é que às vezes a gente fica tão preso aos profissionais, que a gente não vai a Deus. Não vai a Deus, e só busca o profissional daquela área. Não sei se está bem claro o que eu estou dizendo. Deus usa os profissionais, mas não esqueça que primeiro tem que buscar a Deus. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quer ver uma coisa? Quanto tempo você passa em oração? Quanto tempo você passa de joelhos, orando? Aí você responde sua própria pergunta. Veja, quanto tempo a gente dedica para estar em comunhão com Deus? Essa é uma pergunta chave. Porque baseado na resposta, você vai saber se você está buscando a Deus ou não. Então Jesus, quando esteve na terra, ele tinha um propósito, ir até a cruz. E ele foi até a cruz. E ele morreu na cruz. E ele então ressuscitou ao terceiro dia. Garantiu a você e a mim
o resgate. E agora que ele pagou o preço e nos resgatou, nós temos que sair do cativeiro. Entendeu? Temos que sair do cativeiro. Essa noite, em nome de Jesus, saia do cativeiro, rapaz. Saia do cativeiro, irmã. Não fica lá preso no cigarro, na bebida, na droga, em outras coisas estranhas aí. Tem que sair do cativeiro, em nome do Senhor. Porque Jesus já pagou o preço e já abriu as portas do cativeiro. Temos que agora olhar para Jesus e sair. Sair e voltar para casa. E onde é a nossa casa? A nossa casa não é no Lago Sul. Embora é um lugar maravilhoso, né? Mas não é aqui o nosso lugar. O nosso lugar não é em Brasília, por mais incrível que seja Brasília. O nosso lugar não é aqui. Quando eu falo aqui, eu me refiro a esse aqui de mundo de pecados. Não é aqui nesse mundo de pecados. O nosso lugar é no reino de Deus. A nossa casa, o nosso lar é no reino de Deus. Vocês já pararam para pensar que a gente nunca está totalmente feliz o tempo todo? A gente está feliz em algum momento, mas daqui a pouco a coisa vira. Por quê? Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para viver aqui do jeito que estamos vivendo no mundo de pecados. O pecado não deixa você ser 100% feliz o tempo todo. Sempre vai ter um elemento, uma pedra, um negócio, uma encrenca, uma notícia ruim, uma doença que aparece, não sei quem que virou a cabeça, que era legal, não é mais legal, que era amava, não ama mais, que é um negócio esse mundo aqui. É ou não é? Então, por que tudo isso acontece com a gente? Eu vou dizer para você uma coisa. Deus colocou no seu coração e no meu a eternidade. E nesse mundo aqui, nós nunca seremos totalmente felizes o tempo todo. Você pode ter paz no meio da tempestade, mas sempre você vai ter uma tempestadezinha no meio do caminho. Tá certo ou não? Então Deus está dizendo o que para você? Tá vendo? Não é aqui. Aí tem gente que fala assim, mas se eu tivesse dinheiro, eu estaria melhor. Pergunta para quem tem dinheiro. Não, mas se eu fosse famoso, aí sim, não é? Pergunta para os famosos. Gente, quem não tem dinheiro sofre, e quem tem também sofre. O anônimo sofre e o famoso também sofre. Porque o problema, a questão não está em ter ou não ter coisas. Não está aí a questão. A questão está na relação com Deus, na comunhão com Ele ou não. Aí que está o ponto. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e são pessoas maravilhosas espiritualmente falando. Eu conheço gente que não tem dinheiro nenhum e é um problema. E também o contrário também, né? Também. O que eu quero dizer é que a solução, ou a bênção, não está em ter ou não ter. Não está aí o ponto. Aliás, quando você não tem, muitas vezes, pode ser que você seja mais consagrado, porque vai orar mais. E quem tem tudo, não sente falta de nada, talvez seja tentado a orar menos. São situações. Mas o fato é que o pecado está em todo mundo. Então Jesus, na cruz do Calvário, Ele pagou o teu resgate. Agora temos que sair do cativeiro, aceitar Jesus. Quando você aceita Jesus, sai do cativeiro, tu tem que sair do cativeiro e passar por ali, Passar por ali. Ali, aquele negócio ali. Vocês sabem o que é isso aqui, não? Isso aqui é um batistério. Quando você aceita Jesus e sai do cativeiro, tem que passar por aqui. Por que tem que passar por aqui? É igual o povo de Israel. O povo de Israel, quando saiu do cativeiro lá do Egito, quando saiu da escravidão egípcia, teve que passar pelo mar. Tem que passar pelas águas. Aí você começa uma caminhada com Jesus, voltando para a sua verdadeira casa, que é o reino de Deus. E aí vem o detalhe. Então você está voltando para casa
e Jesus está vindo nos buscar. É a volta dele. É a sua volta a esse mundo. Jesus vai voltar aqui para nos buscar. Ele veio a primeira vez e pagou o resgate, pagou lá o preço. Agora ele vem outra vez para pegar a gente, tirar daqui e levar para o céu. Por isso que ele vai voltar. Para nos buscar. Então a gente está voltando para casa e Jesus está vindo nos buscar. Sabe onde vai ser o encontro? Não vai ser nem na terra, nem lá no terceiro céu. Sabe onde vai ser o encontro? Nos ares, no meio do caminho. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que Jesus vem com seus anjos e diz assim, e nós encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Porque Jesus, quando voltar para buscar você, ele não vai pisar na terra, ele vai ficar nas nuvens, nas alturas. E quem vai descer aqui para nos pegar pela mão? Os anjos de Deus. E aí vai pegar cada um de nós pela mão, vai nos levar até encontrar Jesus nos ares. E aí, desse encontro nos ares, nós vamos subir com Jesus e vamos para os céus, para o terceiro céu. São 3 céus que existem. O primeiro é o atmosférico, o segundo é o astral e o terceiro é o paraíso de Deus. Então nós vamos para o terceiro céu, para cobertura. Boa, né? Lá em cima. Aí sim, por isso que eu disse, pastor Davi, o tema é o melhor está por vir. E não está por vir, o melhor não está por vir? O que está por vir? A volta de Cristo. Jesus vai voltar, amém, irmãos? Você crê na volta de Jesus? Olha para mim, todo mundo, olha para mim. Olha, levanta a cabeça, olha para cá. Você crê na volta de Jesus? Quem crê, levanta a mão. Amém. E quem crê que esse dia está perto? Levanta a mão também. Amém. Eu sei que vocês creem, mas eu estou perguntando que é uma forma de exercitar a fé. Entendeu? É igual marido e mulher. A mulher sabe que o marido a ama, mas ele tem que falar todo dia que ama. Não é isso aí? Então é aqui, eu sei que vocês creem na volta de Cristo, mas eu vou perguntar de novo. Né? Para não esquecer, para alimentar a fé. Jesus vai voltar, meus irmãos. E como Jesus vai voltar, eu queria que você soubesse uma coisa. Por que, por exemplo, que nós vamos entregar esses livros aqui? Só para cumprir uma tarefa que a igreja pediu? Não, lógico que não. É que ao você levar um livro como esse, você está usando uma estratégia de salvação. Veja, se eu sair na rua e oferecer isso aqui, o preconceito é maior, não é? Mas se eu oferecer isso aqui, eu vou ter mais sucesso, sim ou não? Então isso é uma estratégia de você falar de Deus para as pessoas de uma forma que não ofenda ninguém. Então hoje todo mundo aceita um livro. E o que tem nesse livro aqui? Tem a mensagem que eu acabei de pregar. Claro, com mais detalhes sobre a volta de Jesus, a maior esperança. Entendeu? Por isso que a gente entrega livros. Especialmente numa região como essa, onde o índice de pessoas cultas, que estudam, que têm graduação superior é maior, então um livro é muito bem-vindo, não é verdade? É uma boa forma de você levar uma mensagem para elas. E muitas dessas pessoas que estão ao nosso redor são pessoas muito sinceras, são pessoas de Deus, inclusive. Mas elas estão trancadas dentro de casa, porque elas têm o estilo de vida delas, têm as suas convicções, têm as suas crenças. E nós temos que agora orar por essas pessoas e tentar chegar até elas com uma mensagem de salvação, de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem boa para o coração delas. Por isso que nós vamos fazer a entrega desses livros. E finalmente, para a gente então concluir aqui essa nossa meditação, eu queria dizer uma coisa para você. Eu queria que essa noite nós saíssemos daqui pensando no céu. Porque se a gente for pensar nos nossos problemas, a gente vai, né? Todo mundo tem. Então, eu queria que você pensasse no céu. Queria que nós saíssemos daqui hoje pensando no céu. Quando Jesus voltar e levar você para o céu,
você para o céu. Estou falando você porque a salvação é individual, tá? Pode ser que o marido vá e a esposa não, hein? E pode ser que a esposa vá e o marido não, hein? E pode ser que o pai vai e o filho não vai. Ou o filho vai e os pais não. Porque a salvação é individual. A gente tem que ajudar um ao outro, mas eu não posso salvar as pessoas ao meu redor. Eu posso ajudar, influenciar, orar, apoiar, motivar, enfim, mostrar o caminho. Mas a salvação é individual. Aí Jesus vai voltar e vai levar você para o céu. Quando você chegar no céu, imagina que hoje seja o dia de entrar no céu. Quando você chegar no céu, você entrar no céu, entrou no céu. Aí você vai olhar para Jesus assim, com calma, né? Eu quero olhar para Jesus. Você vai olhar para o rosto de Jesus. O que você vai falar para ele? Vamos já ensaiar, né? Vamos já começar a ensaiar. Não tem aquele negócio assim, quando você vai viajar, você fica ansioso pela viagem, né? Eu vou viajar, vou para Dubai, eu não é? Vou para outro país aí, qualquer, da Europa, por exemplo. Ou vou para o Japão, ou vou não sei para onde. A viagem dos sonhos, você já começa a sonhar, vai na internet, pesquisa como é que é lá, a voltagem 110 ou 220, como é que é a tomada, faz frio, faz calor, a comida, como são as pessoas. A gente já faz todo um esquema antes. Vamos fazer um esquema do céu, uai. Né? Quando você chegar no céu assim, e você olhar para Jesus assim, o que você vai falar para ele, hein? E depois que você vê Jesus, conversar com Jesus e tudo, qual é a próxima pessoa, e agora eu estou falando de seres humanos, não da divindade, dos seres humanos, qual personagem da Bíblia você mais admira e você gostaria de bater um papo com esse personagem bíblico? Eu, por exemplo, como vocês, admiro todos, mas tem alguns especificamente que eu queria sentar e bater um papo com eles. Um deles é Moisés. O outro é Elias. O outro é o apóstolo Paulo. E o outro é João Batista. Para João Batista eu já tenho até o questionário. Eu vou sentar com o João Batista e falar: João Batista, você era doido? Me explica uma coisa. Eu sou evangelista, rapaz. Tu também era evangelista. Eu quero fazer evangelismo onde está a multidão, o povo. Tu foi para o deserto, pregar no deserto. Me explica que estratégia foi essa? Tá. Segundo, qual foi a sensação de batizar Jesus Cristo? Eu batizei um monte de gente na terra, mas me conta, como é que foi batizar Jesus Cristo? Me conta, rapaz, vamos aí, conta para mim. Vai ser muito bom, não vai? E a Virgem Maria, hein? E a Virgem Maria, hein? Vai ser demais conversar com ela, não vai? E a Maria Madalena? Uau, vai ser impressionante. E a mulher samaritana, que tinha 6 maridos, e vai para o céu porque aceitou Jesus? Vai ser muito interessante ouvir a história dessas pessoas. E Davi, que cobiçou a vizinha, adulterou com a vizinha, matou o marido da vizinha, e depois ainda foi o homem segundo o coração de Deus. Ô Davi, vem cá, senta aqui, chega mais perto. Vamos conversar aqui. Então, eu queria que vocês pensassem no céu. A gente está aqui na igreja, vamos para casa pensando no céu. Hoje, quando você for dormir, depois que você chegar em casa, fazer tudo que tem que fazer e tal, e você deitar finalmente na cama, eu queria que você deitasse na cama pensando no céu. E que você dormisse orando. Sabe assim, quando você deita assim? Não tem aqueles momentinhos que ainda demora para dormir? E tem alguns que dormem mais rápido, né? E outros demoram mais, não tem problema. Mas o tempo que você estiver na cama ali, esperando o sono chegar, pensa no céu, e dorme orando, assim, sabe? Dorme orando, porque se tu morrer hoje, morre salvo. Entendeu ou não? Dorme orando e se morrer já ressuscita orando já, na volta de Cristo. Amém, irmãos? Aí vale a pena a gente ter essa fé, essa esperança, essa crença, né, pastor Davi? Que Deus colocou no nosso coração. É isso aí. Você quer ir para o céu mesmo? Quer ir para o céu de verdade? Quer ir para o céu? Sim ou não? E se tiver que abandonar alguma coisa aí errada? Abandona. Se tem que mudar um negócio, muda. Tem que batizar, pastor? Tá bom, me ajuda, eu vou batizar, uai.
Tem que fazer o que mais? Eu devo ler mais a Bíblia? Vou ler mais a Bíblia. Eu devo orar mais? Vou orar mais. O que mais que eu tenho que fazer? Me ensina que eu vou fazer. É isso. Eu gostaria que nós, então, com essa mensagem, com essa reflexão, considerássemos que o melhor realmente está por vir.